castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, o texto de João, capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. O texto muito conhecido, o texto da mulher adúltera. Irmãos, apesar de algumas objeções, nós cremos que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus escrita e conservada para a nossa salvação e para a nossa edificação. É por meio dela, da palavra de Deus, que nós conhecemos ao próprio Deus. E com essa fé que nós vamos ler e meditar nas Escrituras nessa noite. João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. Eu farei essa leitura, vou pedir aos irmãos que estejam bem atentos ao texto. Na verdade, eu vou começar lendo o último versículo do capítulo 7, versículo de número 53, e vou continuar no versículo 1 do capítulo 8 até o versículo 11. E cada um foi para sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Os irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai eterno, nós te louvamos porque o Senhor já tem falado conosco e nos concedeu a graça de adorar e bendizer ao Senhor por meio de cânticos, por meio da leitura da Tua Palavra. Nós pedimos a Ti neste momento que ilumine os nossos corações por Teu Santo Espírito e mostre-nos, meu Deus, que apesar de às vezes acharmos os fariseus, os escribas, grandes pecadores, pessoas terríveis, muitas vezes nós pecamos e erramos em coisas semelhantes, Pai. Mostre-nos, fala aos nossos corações, exorta-nos, ensina-nos, fortifica-nos, em nome de Cristo Jesus. É que nós oramos, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos, no século passado, os nazistas, sob o governo de Hitler, em certo sentido, estabeleceram um grande tribunal na Europa, no continente europeu. Eles submeteram várias pessoas a seus julgamentos. E naquela época, eles condenavam as pessoas por sua etnia, se fossem judeus ou pertencentes a alguns outros grupos étnicos, eles eram sumariamente condenados. E grande parte, muitas dessas pessoas eram torturadas antes da morte. Contudo, em 1945, aproximando-se da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a queda de Berlim, alguns dos líderes da Alemanha, inclusive o próprio Hitler, cientes de que eles mesmos, agora que seriam julgados pelas outras nações e seriam condenados certamente por outros povos, eles se mataram. Ou seja, aqueles que sentenciaram milhões de pessoas por toda a Europa não suportaram a realidade de um tribunal e fugiram dele pela via da morte. A vergonha e o orgulho tomaram o coração daqueles homens e os levaram a mais um e último erro. Na Bíblia vemos algumas histórias
semelhantes a alguns líderes, diante da expectativa da derrota ou por condenação por parte dos seus inimigos, né, por prisão ou condenação por parte dos seus inimigos, eles se mataram também. Talvez o caso mais emblemático, apesar de não o envolver em suicídio ou guerra, é a história de Adão, que peca e é acusado por sua consciência, julgado pela sua consciência, ele se envergonha do seu erro e o que ele faz? Ele foge do julgamento, ele se esconde do próprio Deus. No texto que lemos, nos é dito que um grupo ávido por condenação, julgamento, morte, os fariseus e escribas, que buscavam então condenar uma mulher, ainda pior, na verdade o que eles queriam mesmo é condenar ao próprio Cristo Jesus, ao serem eles mesmos colocados em um tribunal, eles também fugiram. E se vemos os homens tão tendenciosos ao julgamento hipócrita, com padrões errados, bem como também tão tendenciosos à fuga do julgamento, isso desde Adão, passando pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento, até a contemporaneidade, será que nós também não estamos sujeitos a errar nessas coisas? Nesses tempos de redes sociais, com frequência vemos pessoas sendo expostas, julgadas e rapidamente canceladas. Mas onde fica a misericórdia de Cristo nesses julgamentos, nessas situações? Talvez nós mesmos já tenhamos passado por isso. Em algumas situações, vários dedos foram apontados para nós por causa de algum erro que cometemos e ficamos constrangidos, entristecidos. Ainda assim, em um outro momento, nós é que estávamos apontando o dedo para as pessoas sem considerarmos a nossa própria condição diante de Deus. Na verdade, isso acontece conosco, infelizmente. Mas e se nossos pecados, irmãos, aqueles mais secretos, fossem expostos? O que nós faríamos? Assim, meus irmãos, com a graça do nosso Deus, pregaremos nessa noite sobre o tema, o chamado de Deus à misericórdia e ao arrependimento. Com relação à misericórdia, aprenderemos que ela, além de um julgamento, de não julgarmos com padrões errados, nós devemos exercer a misericórdia nos julgamentos também, como o próprio Senhor Cristo, Jesus Cristo, agiu para conosco. Com relação ao arrependimento, aprenderemos a não fugirmos de Deus, não nos afastarmos do Senhor por causa dos nossos pecados, ao contrário, a buscá-lo humildemente em arrependimento, a fim de alcançarmos perdão e graça. Para extrairmos ao máximo o ensino desse texto, nós dividiremos o sermão em ainda mais 3 partes. Na primeira, o comentar com os irmãos sobre o contexto desta passagem. Em um segundo momento, o abordar o texto em si. E a terceira e última parte será uma conclusão, um fechamento de toda dessa palavra aqui nesta noite. O contexto, então, meus irmãos, com relação a esse texto, o Evangelho de João nos informa que o ministério de Jesus ele trouxe grande divisão entre os judeus. Muitos creram, enquanto outros não creram, e até mesmo o rejeitaram e o abandonaram. Com alguma frequência, havia embate entre esses dois grupos, aqueles que criam e os que não criam. Haviam conversas e murmurações. E diante de toda essa divisão do povo, os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, as autoridades, que de modo geral rejeitaram a Cristo, buscavam silenciá-lo, buscavam calá-lo. A liderança dos judeus não suportava 2 coisas em Cristo, que ele se colocava como Deus e que no entendimento deles, Jesus também quebrava a lei de Moisés, como nós lemos nessa noite em João 7. Esses líderes cada vez mais se irritavam contra Jesus, pois eles não conseguiam pegar Jesus. Nós vemos então com argumentos ou com questionamentos. Além disso, Cristo passou a os atacar abertamente e expunha então a hipocrisia no julgamento daqueles homens, pois eles é quem quebravam a lei de verdade. No texto que nós lemos, em João 7, Cristo combate eles nesse sentido. E não podendo, então, silenciar a Jesus com palavras, esses líderes, os judeus, os fariseus e os escribas, nem mesmo afastar os seguidores de Jesus, no capítulo 7, no versículo 32, eles enviaram guardas para prenderem Jesus. Nós lemos também nesta noite. Contudo, no versículo 46, um pouco adiante, nós vimos que nem mesmo os guardas puderam prender Jesus. E eles disseram o seguinte, é porque ninguém fala como ele, com autoridade. Então, para a loucura dos fariseus e dos escribas, os guardas voltaram de mãos vazias. Percebam que no versículo 47 e 48 do capítulo 7,
implicitamente os líderes religiosos dos judeus já haviam julgado e condenado a Cristo como um falso mestre. Inclusive, Nicodemos, aquele que fora ter com Jesus no capítulo 3, ele foi o único a falar com sensatez no finalzinho do capítulo 7. Ele aponta, então, para a hipocrisia dos seus companheiros ali, fariseus, e fala justamente sobre eles condenarem a Jesus sem nem mesmo terem ouvido a Jesus ou julgado ele adequadamente. Os fariseus e os principais dos escribas já haviam condenado sumariamente a Cristo. Esse é o nosso contexto. Então, nós chegamos agora no capítulo 8, que nós lemos nessa noite, do versículo 1 ao versículo 11, considerando, então, que nem discussões puderam parar Jesus, nem os guardas puderam prendê-lo, os fariseus e os escribas tentam por eles mesmos prender a Jesus, capturar Jesus. E agora eles fizeram um plano mais elaborado, que é o que nós lemos. No primeiro e segundo versículo do capítulo que nós lemos, do capítulo 8, findada a festa, Jesus ainda bem cedo, ele desce do Monte das Oliveiras, ele volta ao templo, ele assenta-se e continua a cumprir a sua missão. Qual era a missão de Cristo? Ensinar as pessoas, pregar o evangelho do reino de Deus. No versículo 3 e 4, os irmãos vão se lembrar que nós temos que os escribas e fariseus trouxeram, então, uma mulher pega em flagrante adultério. E este é um fato curioso. Nós não vemos muito disso nos nossos dias e nem mesmo na Bíblia, na história. Por isso que algumas pessoas, quando interpretam, leem esse texto, eles dizem que aquilo ali foi tramado, que aquela mulher talvez tenha sido anteriormente investigada, que talvez tenham planejado a descoberta daquele caso. Seja como for, o fato é que eles haviam a capturado e a levaram à presença de Jesus. Eles expuseram completamente a situação daquela mulher. Eles obrigaram ela a ficar de pé no meio do povo. Como eu disse, Jesus estava sentado, o texto nos diz isso. E é provável que os ouvintes também estivessem sentados. E por isso aquela mulher ficou em evidência. Ela ficou exposta no meio ali de todo aquele povo e sua situação foi exposta. Como acontece também nos nossos dias, às vezes, quando as redes sociais decidem condenar uma pessoa, como só se diz disso, e essa pessoa é cancelada, é basicamente aniquilada. A seguir, então, eles acusam, eles apontam o fato, o flagrante adultério, e usam a lei para estabelecer a sentença, apedrejamento. Percebam que eles já haviam condenado aquela mulher. Eles tinham um fato, que era o flagrante adultério, e a prescrição da lei. Apesar que, na verdade, eles estavam descumprindo a lei também, porque em Levítico capítulo 20, no versículo 10, a lei ordena que tanto o adúltero quanto a adúltera fossem condenados, apedrejados, e eles só levaram a mulher. Então, de certa forma, eles já estavam descumprindo a lei. Mas, ainda assim, eles vão a Jesus e lhe fazem a pergunta. Eles questionam se Jesus teria um posicionamento distinto da lei, distinto do que a lei falava. No versículo 6, uma informação muito importante, ela nos é passada, que eles não estavam com dúvida sobre o que fazer. Como eu já disse, eles haviam condenado aquela mulher. O que eles queriam, na verdade, era um motivo para acusarem Jesus. O que eles queriam, então, era condenar Jesus, capturar Jesus. E essa informação faz muita diferença para nós, porque nos revela que o centro de toda essa passagem, de toda essa história, desse relato que nós lemos, não eram, mesmo que os fariseus tivessem levado aquela mulher adúltera ali, o centro era o Senhor Jesus Cristo. O objetivo deles naquele dia era capturar a Cristo. A mulher ela seria apenas um pretexto para eles conseguirem acusar e condenar a Jesus. Vejam a hipocrisia desses homens. No anseio de pegar a Jesus, eles fizeram um plano que consistia em acusar e apedrejar uma pessoa. Eles trataram essa mulher como ela nem sequer fosse um ser humano. Os fariseus e escribas, envolvidos nessa situação, queriam pegar aquela mulher. Ela seria apenas um meio, um objeto para que eles utilizariam para colocar as mãos em Jesus. A adúltera, ela era apenas uma parte da armadilha, eles usaram ela como apenas como uma parte da armadilha para pegar Jesus. Os fariseus, os escribas, eles não estavam preocupados com o cumprimento da lei, com a justiça, com a verdade, e muito menos com as consequências do que eles estavam fazendo na vida daquela mulher. Muito pelo contrário, eles estavam dispostos a matar ela, importando que pegassem a Jesus. Mas o que consistia, então,
essa armadilha que eles montaram para Jesus. Como eles poderiam, com essa pergunta, pegar Jesus? Existem algumas ideias a esse respeito. Jesus ele poderia abertamente inocentar aquela mulher, aquela adúltera, e aqueles homens, então, o acusariam de quebrar a lei. Jesus ele também poderia concordar com a condenação, talvez mediante o apedrejamento do homem. Ele dissesse, tragam um homem e apedrejam os dois. Mas, nesse caso, ele também seria acusado de um duplo padrão de ensino e vida, já que, como nós lemos no capítulo 7 e também no capítulo 5 a esse relato, os judeus acusavam Jesus de não seguir o sábado, pelo menos não da forma como eles acreditavam que deveria ser seguido. E Jesus havia realizado, então, uma cura no sábado. Essa era a grande acusação deles. Nós precisamos destacar mais um detalhe, que é o grande problema desse texto. Se Cristo entrasse naquele assunto, naquele joguinho com os fariseus e com os escribas, como nós vemos também muitos debates hoje, que não levam a nada, se Jesus entrasse naquele debate, naquele jogo, ele estaria se distraindo, se distanciando da sua missão, que era a salvação de pessoas, o ensino e a pregação do Evangelho, como descrito no capítulo 3 deste mesmo Evangelho, que essa era a missão de Cristo. Por isso, Jesus ele nem sequer menciona o fato ele nem menciona o fato de os fariseus não terem levado o homem e que estava adulterando com aquela mulher, ele nem toca nesse assunto. Jesus, na verdade, ele não faz nada que aqueles homens esperavam. Inicialmente, ele sabendo, Jesus conhecia a intenção do coração deles, da hipocrisia, Jesus simplesmente os ignora completamente. Ele começa a escrever no chão, como se os fariseus nem sequer tivessem falado com ele. E no 7º versículo, olhando para a demora de Jesus e talvez pensando que agora eles haviam vencido, agora eles conseguiram cercar Jesus, talvez eles pensaram isso, eles insistem e provocam Jesus, tentam a Jesus, mas eles fazem isso para a própria vergonha deles, para a própria vergonha e humilhação deles, pois Jesus, como em outros debates, dará uma resposta que mostrará toda a hipocrisia e a perversão do coração daqueles acusadores. Jesus diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Vejam que Jesus nada comenta sobre a adúltera. Naquele momento, o pecado daquela mulher não era o foco de Jesus, bem como em nenhum momento o pecado dela foi o foco dos fariseus e escribas. Como eu já disse, eles estavam preocupados era com Jesus. Jesus que era o alvo deles naquele dia. Se aqueles homens estavam usando, então, o pecado daquela mulher para acusar a Cristo, para pegar a Cristo, pois pensavam que Jesus era um problema, Jesus ele inverte a situação e usa todo aquele momento para mostrar que o real problema, a coisa mais terrível que estava diante dele naquela manhã, era o coração daqueles homens, era o coração dos fariseus e escribas, o coração dos acusadores. O fato de os fariseus olharem primeiramente para o pecado da adúltera e não para os seus próprios corações é a marca de um coração pecaminoso, a evidência da ausência de misericórdia. No versículo 8º, após dar como que uma pedrada naqueles homens com suas palavras, Jesus os ignora mais uma vez e volta a escrever no chão. No 9º versículo do texto lido, nós vemos que as palavras de Jesus, que eu disse terem sido uma pedrada, talvez tenham sido, como em Hebreus 4 nós lemos também nessa noite, talvez tenham sido, na verdade, como um golpe de espada que penetrou fundo no coração e na mente daqueles homens. Eles não se sentiram externamente machucados, como talvez queriam machucar aquela mulher, mas eles se sentiram completamente acusados, pois a consciência deles, despertadas pela palavra de Jesus, os acusaram e os atingiram por dentro. Percebam como Cristo muda todo aquele cenário. Aqueles homens haviam montado um tribunal. Jesus era o que estava, de certa forma, sob acusação ou suspeita. A situação daquela mulher fornecia apenas um motivo para pegarem, para condenarem e acusarem Jesus. Os fariseus e os escribas, naquele primeiro momento, eram então os acusadores. Este é o primeiro tribunal que foi montado ali diante de Jesus. Mas agora, com as falas de Cristo, tudo está diferente. Os acusadores se tornam os réus. Agora os réus são os fariseus e os escribas. E a acusação, quem faz, é a própria consciência deles. Jesus os leva ao autoexame. Aqueles que estavam no papel de acusadores de Cristo,
agora estão contra a parede, acusados por sua própria consciência. São chamados a lembrarem do seu dia, da sua semana, do seu ano, de suas vidas, de suas ações, de suas motivações e dos seus pensamentos. Jesus, então, deixa aqueles homens no banco dos réus e os ignora mais uma vez e volta a escrever no chão. Não demorou muito para que aqueles homens se lembrassem dos seus pecados, das suas iniquidades. Quem sabe viram o pecado que estavam cometendo naquele exato momento, a sua hipocrisia, buscando ocasião para condenar Jesus, usando a situação daquela mulher apenas para acusar ao nosso Senhor. Não sabemos de quais pecados eles se lembraram exatamente, mas nós sabemos que eles reconheceram a sua culpa. E diante dessa sua culpa, o texto nos diz que todos fugiram. Diante daquele novo tribunal, em que agora os que estavam acusando, os acusadores então se tornaram os réus, aqueles homens fugiram. O texto destaca que os mais velhos, eles reconheceram o seu pecado primeiro e saíram primeiro. Não porque tinham mais pecados necessariamente, mas porque nos mais jovens é característico o orgulho, a arrogância, a pouca experiência mais facilmente leva os jovens a pensarem que são melhores e que são superiores. Por isso os mais velhos saem primeiro. Aqueles homens, então, envergonhados por suas falhas, pecados, eles abandonaram aquela empreitada contra Cristo e deixaram de lado toda aquela história e se foram. O mais provável, porém, é que eles não tenham sentido um real arrependimento, eles não se arrependeram de verdade, como aqueles nazistas que suicidaram também não se arrependeram dos seus crimes cometidos contra a humanidade, mas o que eles sentiram, na verdade, está muito mais próximo de um remorso, um ressentimento, porque eles viram que Jesus era melhor do que eles. O que esse texto nos diz, senão que cada homem sabe no fundo que é um pecador, que é mau e que é imperfeito. Não é preciso nenhum tipo de estudo ou formação para saber que nós somos cheios de pecados. Não é preciso nem mesmo que as pessoas nos digam. Nós sabemos exatamente quais são os nossos pecados. Nós conhecemos eles. Infelizmente, muitas vezes, como os fariseus, nós nos esquecemos dessas nossas falhas, supostamente esquecemos dela, ou disfarçamos para hipocritamente, ou usando critérios errados, julgarmos outras pessoas. De igual modo, em outras situações, nós somos tentados a usar os erros das pessoas para conseguir algo que nós queríamos, para provar o nosso ponto, usando as pessoas e os seus pecados apenas como uma arma, como um meio, como se elas nem gente fossem. Nós temos essas inclinações, e é por isso que nós dizemos que o homem é completamente depravado. Desde o seu nascimento, o homem ele é inclinado ao mal, nós somos inclinados ao mal. Esse é o real problema do homem, o fundamento de todos os outros males da sociedade e do mundo, o meu e o seu coração inclinado ao pecado. Se pensarmos bem, os fariseus, os escribas, eles deveriam ir ao centro, se colocarem de pé ao lado daquela adúltera, pois as suas próprias consciências lhe comunicavam os seus pecados, e o lugar dos réus, dos pecadores, era no centro. Eles mesmos haviam estabelecido isso. Dessa forma, se nós estivéssemos ali, nós também deveríamos nos colocar ao lado daquela adúltera. Seria o nosso lugar, mas não foi o que os fariseus fizeram. Todos eles fugiram. A fuga de Deus é a marca de um coração pecaminoso e a evidência de uma vida distanciada dos padrões de Cristo, uma vida sem arrependimento. Todos se retiraram, então, naquele dia e deixaram aquela mulher só, que fica ali, à espera de uma palavra de Cristo. E se Cristo, até então, ele permanecia sentado ou escrevendo, não demonstrando muito interesse naquele jogo hipócrita dos fariseus e escribas, nesse momento, após convocar toda a consciência daqueles homens, e eles então saírem, se retirarem, Jesus demonstra grande interesse na conversa com aquela mulher. No 10º versículo, nós vemos que a primeira coisa que Jesus faz para conversar com ela, para lidar com ela, é se levantar. A única que ficou para ouvir a palavra de Jesus. Após isso, então, ele se levanta e inicia um breve diálogo com ela, com aquela mulher flagrada em adultério. E, resumidamente, há uma constatação mútua. Tanto Jesus quanto ela percebem que todos foram embora, nenhum dos acusadores estavam ali mais. Todos haviam ido, todos haviam fugido.
A parte mais importante deste diálogo é certamente a sentença de Jesus, que inicialmente afirma não condenar aquela mulher ao apedrejamento. Jesus diz o seguinte: nem eu tampouco te condeno. Contudo, para deixar claro que aquela mulher de fato não era inocente, assim como ela mesmo sabia que ela não era inocente, Jesus afirma ainda: vá e não peques mais. Essa conversa final de Jesus só nos faz pensar que o maior erro daqueles fariseus e dos escribas naquela manhã, o erro que realmente definiu as suas histórias e ainda hoje pode definir as nossas histórias, não foi o erro de usar aquela mulher para atentar a Cristo, não foi o erro de se opor a Cristo, nem mesmo a hipocrisia. O maior erro daqueles homens naquele dia foi a fuga, foi o orgulho e a arrogância deles em não se colocarem humildemente ao lado daquela mulher, da mulher adúltera, e confessarem também os seus pecados diante de Cristo e se arrependerem pelos seus pecados. O pecado e a acusação deles despertaram neles, o pecado e a acusação que eles receberam despertaram neles não um arrependimento sincero, mas, como já disse, um orgulho despertou neles um remorso e eles fugiram. Eles fugiram da presença de Jesus, o único que poderia resolver, de fato, o pecado de cada um deles. Quando eles fogem, eles levam consigo toda uma longa lista de erros e pecados que acumularam ao longo de suas vidas. Eles fogem levando todo o peso de suas consciências, todo o fardo de seus pecados, eles levam consigo para longe de Jesus. A adúltera não, ela permanece ali, no meio, talvez com medo, talvez apreensiva, receosa, mas ela fica ali, humildemente, quieta, calada, consciente dos seus pecados. Ela espera a resposta final de Cristo. Ironicamente, meus irmãos, naquele dia, aquela que foi levada diante de Cristo com sua sentença pronunciada, apedrejamento, ironicamente, foi a única que aparentemente que saiu dali, de fato, justificada. Enquanto aqueles que eram os acusadores saíram dali com seus pecados, como réus e sujeitos à condenação. Já concluindo, meus irmãos, que diante do pecado do nosso próximo, como nós aprendemos nesse texto, seja um pecado, então, nas redes sociais, sejam pessoas famosas, pastores ou políticos, lembremos-nos primeiro dos nossos próprios pecados e que nós sejamos cuidadosos no nosso julgar. O texto ele não nos proíbe necessariamente o julgamento. Se assim fosse, o que seria então dos tribunais seculares ou mesmo do conselho da nossa igreja? Pelo contrário, o texto nos diz para lembrarmos primeiramente dos nossos pecados, julgarmos primeiramente a nós e então, posteriormente, julgarmos o nosso próximo. E quando formos julgarmos o nosso próximo, lembrarmos também da misericórdia que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo e de exercermos misericórdia para com o nosso próximo. Seja misericordioso, então, no seu trabalho, na igreja, com os colegas da escola, com a vizinhança, com seus vizinhos. Além disso, meus irmãos, como comentei, a semelhança dos nazistas que preferiram se matar a se colocarem humildemente diante de um tribunal e confessarem seus crimes, os fariseus também preferiram não confessar os seus pecados, mas fugiram e continuaram com eles, condenados por suas consciências, condenados por Deus. De fato, não reconhecer a condenação que nós merecemos, não nos apresentarmos a Cristo humildemente com os nossos pecados, não confessarmos crendo que Ele é misericordioso para nos salvar, não confiarmos em Cristo é um suicídio espiritual. Em João 3, 16 e 17, Jesus diz, o texto nos diz assim: Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a missão de Cristo hoje, em sua primeira vinda, salvar pecadores. Cristo veio para que as pessoas não perecessem, ainda antes tivessem a vida eterna. Em João 1,29, temos que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. E Cristo faz isso por mim e por você hoje, justamente quando nós nos colocamos humildemente diante dele e confessamos esses nossos pecados. Quando nós,
como aquela mulher adúltera naquele dia, permanecemos diante de Cristo e aguardamos a resposta de nosso Senhor, Ele nos concede perdão, vida e Ele nos despede em paz. Quando nós confessamos os nossos pecados, inclusive a nossa falta de misericórdia, Cristo se mostra o misericordioso e nos despede em paz. Mas não se deixe enganar, meus irmãos. Se o Evangelho de João nos diz que Cristo veio à terra a primeira vez para salvar pecadores, não para julgar, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 5, versículo 27 e 30 a 30, nós temos que Deus deu autoridade a Cristo para que em seu retorno, em sua segunda vinda, ele julgue a todos os homens. Está escrito, o texto diz o seguinte: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Nem mesmo os mortos escaparão do tribunal de Cristo em sua segunda vinda. Hoje, se você, consciente do seu pecado, se colocar diante de Cristo humildemente, confessar os seus pecados, crer nele, ele é misericordioso para te salvar. Você ouvirá as suas palavras de misericórdia e aceitação. Vá e não peques mais. Contudo, se você não ficar diante de Cristo hoje, se não confessar seus pecados hoje, se não crer hoje, naquele dia, você será levado, arrastado à presença dele, e ele estará como juiz. Então você ouvirá a sentença de condenação eterna, pois aquele que não crê já está condenado.